Pô, vou te falar que me dá um certo alívio, sabe? Poder vir gravar, vir trazer informação pra você, trocar uma ideia contigo através dos comentários sobre coisas boas acontecendo no Fluminense, né? A gente passou um bom tempo aí sem notícia boa pra trazer, questionando aí um monte de coisa. Não é que tudo esteja a mil maravilhas, mas, poxa, normalmente no final da temporada, todos os clubes estão numa descendente, né? No final da temporada, os clubes chegam se arrastando fisicamente, cheio de lesão, mentalmente também cansado depois do desgaste toda a temporada. E por incrível que pareça, o Fluminense, nesse momento da temporada, quando faltam 4 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, mais os 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil, e se Deus quiser, mais 2 jogos na final, o Fluminense vem numa crescente. Não só de resultados, mas também de performance. Os 2 últimos jogos do Fluminense foram muito bons, contra Cruzeiro e Flamengo. Respectivamente, o 3º e o 1º colocado do Brasileirão. O Fluminense pegou 3 dos 4 primeiros colocados. E amanhã enfrenta o Palmeiras para fechar a nossa sequência contra o G4. Até agora foram 2 vitórias e 1 empate contra os 4 primeiros colocados do Brasileirão. O Zubeldia, que dá para falar que ele ainda não caiu 100% nas graças da galera, mas precisa ter o trabalho reconhecido, né? Chegou a ser chamado de burro eu dia aí por alguns. Eu cheguei a fazer algumas críticas a ele. Não me lembro de ter chamado ele de burro eu dia, não. Talvez eu tenha falado em algum momento, de forma destemperada, né? Mas não era a intenção. Talvez seja no desabafo de live pós-jogo. Ele tá realmente com resultados fantásticos, né? Pô, Dezão, fantásticos? Sim, fantásticos. Principalmente jogando em casa, onde são 7 jogos. Começa a falar com vocês, me dá calor, né? Tem que ligar o ar aqui. São 7 jogos, 7 vitórias e apenas 1 gol sofrido. E esse 1 gol sofrido foi de pênalti. Último jogo agora, contra o Flamengo. Pô, Dezão, mas são só os jogos em casa que ele ganha? A performance fora de casa não é das melhores. Mas eu queria te trazer esse gráfico aqui. Aqui tá a pontuação de todos os clubes da Série A, os 20 clubes da Série A, desde que o Zubeldia assumiu o comando técnico do Fluminense. E como você pode ver, o Fluminense é o time que mais marcou pontos desde a chegada do Zubeldia. Nós temos aqui algumas equipes com menos jogos, né? Isso aqui tá contando tudo, tá, pessoal? Todas as competições, ok? Aí você vê, o Flamengo jogou 1 jogo a menos do que a gente, o Mirassol também, o Bahia 2 a menos, o Cruzeiro 3 a menos, assim como o Corinthians, o São Paulo. Tem alguns clubes aqui com uma quantidade de jogos menor. Mas o que importa aqui é o percentual. É o aproveitamento dele. E ele tem o melhor aproveitamento com o Fluminense desde que ele assumiu o comando técnico da equipe. Um aproveitamento de 63,9%. Um aproveitamento de 63,9% é um aproveitamento de time que briga pelo título. Pelo G3, pelo menos. E aí depende muito da pontuação do campeão daquele ano. Mas eu posso te dizer que na casa dos 65% de aproveitamento, sim, dá pra brigar pelo título. E a pergunta que eu faço pra vocês é, fiz essa pergunta ontem na live, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, eu recomendo pra caramba assistir, com os meus amigos Ilan, do canal Ilan FC, e o Vilela, do canal Vilela Viajante Tricolor. Eu fiz essa pergunta pra eles. Será que se o Zubeldia tivesse chegado antes, o Fluminense não poderia estar numa situação ainda melhor na tabela de classificação? O Fluminense hoje ocupa a 6ª colocação. Eu vou colocar daqui a pouco a tabela aqui pra vocês. Mas isso aqui pra mim é muito significativo e relevante. Relevante, não é irrelevante não, tá? É muito relevante isso aqui. 64, arredondando aqui, por cento de aproveitamento. E o clube que mais pontuou no período, depois de vencer o Mirassol, empatar com o Cruzeiro, vencer o Flamengo, ou seja, clubes do G4, eu acho sim que o Fluminense poderia estar numa situação melhor. E aí, pessoal, a gente vai pro 2º ano, né? Ano passado foi a mesma coisa. O Mano Menezes, ele fez campanha de G6. O Fluminense terminou na 12ª colocação. Por quê?
Porque ele chegou para corrigir o trabalho errado que tinha feito que tinha começado o campeonato com o Diniz, né? Esse ano o Zubeldia chega depois do Renato já ter feito aí uma boa parte do Campeonato Brasileiro. Será que em 2026 dá pra gente começar com o treinador que vai começar e terminar o Campeonato Brasileiro? Porque a gente tem desperdiçado muitos pontos com treinadores que acabam não concluindo o trabalho, né? O Fluminense, sim, ele joga melhor com o Zubeldia do que jogava com o Renato Gaúcho. Em alguns jogos a gente não achou isso, né? A gente perguntava qual era a diferença, qual é a diferença, é tudo igual. Temos apenas um Sunga que habla, né? Mas há uma diferença, sim. Principalmente no aproveitamento do Lúcio Acosta, que o Renato Gaúcho também tinha o Lúcio à disposição e não usava, preferia utilizar 3 volantes. E naquela pressão, são 2 pressões diferentes que o Fluminense faz. É a pressão na saída de bola adversária, onde a gente começa marcando com 5 homens lá na frente, e é a pressão pós-perda, que quando você perde a bola, você bota 3, 4 jogadores em cima para recuperar essa bola o mais rápido possível. Admito que eu tinha uma invejazinha do Flamengo e do Palmeiras, tá? Que são clubes que já fazem isso, ó, há muito tempo. E não, por coincidência, são os clubes mais vitoriosos aí dos últimos anos, né? O Zubeldia implementou isso no Fluminense. Ah, com o Renato a gente não fazia, André? Fazia, mas fazia menos do que está fazendo agora. Um outro ponto. O Renato não repetia a escalação nunca. É tanque cheio, tanque vazio, poupa um jogo, coloca no outro. O Zubeldia é o oposto. Ele não poupa nunca. É time titular todos os jogos. De 3 em 3 dias, que se dane. Coloca quem tiver à disposição. E o resultado tá aí, né? O Fluminense desperdiçou muitos pontos no Campeonato Brasileiro, colocando times mistos, reservas, em muitos e muitos jogos, né? Mas eu queria falar com vocês também o seguinte, na minha opinião, o Fluminense ele tá praticamente classificado para a Libertadores. Não dá para falar matematicamente, mas dá para falar praticamente. Olha essa tabela aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Matemática da Universidade, que coloca aqui a pontuação necessária para você garantir uma vaga na Libertadores. O Fluminense hoje tem 54 pontos. Então o Fluminense hoje ele tem 65% de garantir uma vaga para Libertadores. Pô, André, 65% e você fala que a gente está praticamente classificado, sai de 54 pontos e vai para 57. Ou seja, é mais uma vitória em 4 jogos. Essa probabilidade do Fluminense ir para a Libertadores salta para 97%. Ou seja, amanhã, contra o Palmeiras, tô gravando esse vídeo aqui na véspera de Palmeiras e Fluminense, nesse jogo contra o Palmeiras, o Fluminense pode garantir, matematicamente até, dependendo da combinação de resultados, a sua vaga para a Copa Libertadores das Américas 2026. Ainda na pré-Libertadores. Não vai garantir matematicamente na fase de grupos. Mas pode garantir, sim, uma vaga para Libertadores na próxima rodada. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Na classificação geral. Vamos lá, deixa eu só estender aqui um pouquinho mais para vocês poderem enxergar aqui um pouquinho melhor o finalzinho da tabela. Vamos lá. Fluminense hoje ocupa a 6ª colocação. O Bahia, para quem não sabe, o Bahia perdeu para o Fortaleza, em casa, na noite de ontem. Então, pessoal, não tem ninguém mais com jogo a menos, não, tá? Tá todo mundo com 34 jogos. Tá todo mundo com 34 jogos. E o Fluminense ocupa a 6ª colocação. Dezão, a 6ª colocação da vaga na Libertadores, na fase de grupos? Não. Por enquanto, não. Pode ser que se o Fluminense próprio, né? Se Deus quiser, seremos os campeões da Copa do Brasil. Ou o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil. Se o Fluminense ou o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, abre G8. E aí iria até o Bragantino. Com isso, o 7º e o 8º iriam para a pré-Libertadores. E do primeiro ao 6º colocado iriam diretamente para a fase de grupos. Só que o fato é que hoje só vai até o 7º lugar. E o Fluminense é o 6º. Então hoje a gente não tem classificação para a fase de grupos. Vencendo o Palmeiras, a gente vai a 57. E aí vamos olhar aqui o 8º colocado. O 8º colocado é o Red Bull Bragantino.
Red Bull Bragantino que pega quem? Pega o Flamengo no Maracanã. O Fluminense pode saltar para 57 pontos e o Bragantino parar nos 45. Tem o Corinthians e o São Paulo aqui com 45 também. Fato é, o Fluminense precisa nessa rodada abrir mais de 9 pontos de diferença para o 8º colocado. Hoje, essa diferença é de 9 pontos. Só que faltam 4 rodadas. Ou seja, são 12 pontos em disputa e a diferença é 9. Se a gente mantiver a diferença de 9 ou até conseguir colocar 10 pontos de diferença para o 8º colocado, o Fluminense garante matematicamente uma vaga na Libertadores do ano que vem. Repito, ainda na fase pré. Para garantir na fase de grupos, ele vai ter que pontuar mais, vai ter que fazer uma pontuação a mais. Então é CK Botafogo, CK Mirassol, que são os 2 clubes aí que dá pra gente passar. No Cruzeiro a gente não chega muito provavelmente, né? Então é CK Mirassol, CK Botafogo. O Bahia tá um pontinho atrás da gente, mas a gente enfrenta o Bahia num confronto direto no Maracanã na última rodada. Então assim, pessoal, essa história de que entrega, perde pro Palmeiras de propósito, quero até saber a tua opinião. Qual é a tua opinião? Deixa nos comentários. Mas por mim não, tá? Eu quero muito vencer o Palmeiras e quero que o Fluminense garanta, com 3 rodadas de antecedência, a sua vaga na Libertadores do ano que vem. Tá? Mas eu quero muito saber a tua opinião. Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. A gente se encontra em breve. Muito em breve aqui no canal Sentimento Tricolor, tá? Se não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo para o máximo de amigos que você puder. Até a próxima. Tamo junto.